É uma palestra especial, por isso até, dada a importância, eu comecei a falar, na verdade, sobre empirismo, né? Falar sobre razão, e o que eu queria dizer é o seguinte, eu fui sentar para preparar a paraxá desta semana e só me vinha esse tema desta aula de hoje na cabeça. Eu tentava escrever sobre a paraxá, vinha esse tema. Eu tentava escrever mais sobre a paraxá, vinha esse tema. Aí teve uma hora que eu me rendi, né? Eu falei, tá bom, não vai dar para vencer o que está na minha cabeça. Então, né, vamos fazer do limão uma limonada, né? Já que esse tema está na minha cabeça, deve ter uma razão de ser. Muitas vezes isso é o Eterno nos direcionando para um dado momento, para uma dada situação, né? E eu acredito piamente que deve ter muita gente aqui hoje que se faz essa pergunta. As pessoas começam a ser bombardeadas de informação e ficam naquela situação em que elas só querem pedir socorro e perguntar para onde eu vou, quem é que está com a verdade, né? Hoje em dia você tem mais pessoas com diferentes leituras sobre uma determinada coisa, um determinado tema religioso ou espiritual baseado na Bíblia, do que você tem batata Ruffles no supermercado. E olha que tem muito tipo de batata Ruffles, né? Esses dias eu fui ao supermercado, estava passando ali pelo corredor dos salgadinhos, e aí tinha lá batata Ruffles sabor burrito, né? É uma coisa assim bizarro que eles conseguem pensar em termos de sabores diferentes. E mais do que isso, nós temos diferentes pessoas com diferentes ideias referentes à espiritualidade. E aí você chega e fala, e agora, né? O rabino fulano diz isso, o pastor Beltrano diz aquilo, o Moré Ciclano diz aquilo, o Raham, né? A, B ou C fala isso, e agora, né? O que eu faço, né? Socorro, né? E aí você fica se sentindo atordoado, tá? Então, vamos começar justamente a falar sobre esse tema, tá? A introdução, aliás, assim, vamos fazer o seguinte, enquanto eu leio a introdução, eu gostaria que vocês me dissessem, e aí eu queria que vocês escrevessem só eu no chat, só para eu poder ter uma ideia. Quantos de vocês se sentem assim ou já se sentiram assim num passado recente acerca dessas coisas, né? Ou será que eu fui o único, né, que me senti assim? Bom, então, né? Pois é, eu queria começar dizendo para vocês o seguinte, que os nossos antepassados, eles tinham uma vantagem com relação aos dias atuais. Qual era a vantagem dos nossos antepassados? Os nossos antepassados, eles tinham poucas vozes que estavam concorrendo pelos ouvidos deles. Eles não tinham muitas fontes de informação. Até mesmo se você for pegar, por exemplo, aquelas pessoas que interpretam a Bíblia, os intérpretes das Escrituras, a gente tem a tendência de achar que os intérpretes do passado, eles eram melhores do que os intérpretes do presente, porque eles falavam com mais certeza das coisas. Mas, na realidade, a gente tem que se indagar se é isso mesmo. Porque hoje em dia, se você quer falar sobre o conceito bíblico de uma palavra, você consegue botar lá o texto bíblico na sua tela, né? Ctrl F para encontrar, né? Para buscar alguma coisa, vai lá, digita e ele vai te dizer exatamente aonde aquela palavra aparece. Os nossos antepassados não tinham computador à disposição. Como é que eles faziam isso? Era na base da unha, né? Tinha que ou decorar o texto bíblico ou ir lá toda vez que fosse fazer algum estudo, fazer alguma coisa, tinha que ir lá de novo e pesquisar e olhar, etc. E às vezes eles chegavam a dadas conclusões e
e de repente esqueciam de olhar um único versículo que podia pôr abaixo uma tese deles. E não é porque eles eram mal intencionados, é porque realmente era muito mais difícil. Da mesma maneira, a comunicação era muito mais difícil, né? Então, no passado, se você fosse dizer o que você é, em que você acredita, algumas pessoas podiam perguntar o que é isso, né? Bom, vocês sabem, né? Para quem não sabe, hoje vai ficar sabendo, a minha família, né? Uma família por parte de mãe de judeus húngaros, né? Por parte de pai, meu pai é de família metodista, né? Possivelmente aí tem cristãos novos no meio, né? Os judeus da Inquisição, mas essencialmente a família dele cresceu no metodismo. Nos tempos do meu pai, né? Quando meu pai era jovem, ele tinha que explicar o que ele era. Ele falava assim, a pessoa falava, sou metodista, você é o quê? Em, como, quando, né? E hoje em dia não é assim, tá? Agora, por outro lado, você tem a desvantagem que é o pouco acesso à informação, né? Os nossos pais, os nossos avós, dificilmente eles se questionassem alguma coisa referente à crença deles, eles encontrariam resposta com facilidade. Eles podiam passar noites em claro, incomodados com alguma coisa, com alguma questão, e jamais encontrariam facilmente a verdade, né? Olha, tem um comentário interessante aqui do Bianchini, né? Ele fala, antes do computador eu li a Almeida, ele se refere à Bíblia Almeida, né? A tradução Almeida, 13 vezes em um só ano por causa disso, né? Ou seja, era muito mais difícil, né? Nos tempos dos nossos antepassados. Por outro lado, a gente vive numa situação de caos da informação, né? Quantos grupos de Facebook te colocaram no último ano, né? Eu tive até que ser indelicado com as pessoas ao falar sobre isso. Eu tive que dizer, olha, né, quem me adicionar em grupo, eu vou excluir se a pessoa não falar comigo primeiro. Por quê? Porque era um inferno, né? As pessoas iam lá, se acordava de manhã, você já era inserido num grupo X, aí já tinha um monte de postagem, é muita informação, né? E as pessoas se sentem atordoadas diante da informação, né? E aí vem os perigos, né? Como é que eu sei que eu não estou caindo numa armadilha? Como é que eu sei aonde está a verdade? Como é que eu sei que eu estou de fato me aproximando do eterno e não me distanciando dele? Tá? E pior, né? Onde está a verdade, né? Esse é um elemento importantíssimo, tá? Né? Exatamente o que a Juliana está colocando aqui, né? A tecnologia ela é muito boa e muito ruim, né? Exatamente, é o bombardeio da informação, né? O Ronaldo está apontando para uma outra questão, que é a credibilidade da informação. Perfeito, Ronaldo, também é uma questão. Tá? Então, justamente, a gente começa a nossa palestra de hoje. Na verdade, se você está com o PDF, eu cometi um erro na ordem aí do slide, tá? O Shaul é meio bagunçado às vezes, né? Então, assim, o que é a página 4 era para ser a página 3, tá? Que é essa daqui. Blindando os seus estudos. Então, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, né? E o que essa palestra de hoje vai ser? Ela é um resultado das respostas que eu obtive na minha própria trajetória ao longo de anos sendo bombardeado com informação, né? E o que eu fiz para poder conseguir manter a sanidade mental e me encontrar nesse meio, tá? Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje é uma questão muito simples, tá? Que são os princípios básicos da exegese. E o que é a exegese? A exegese, basicamente, é você ler um texto e você compreender um texto dentro daquele contexto no qual ele foi escrito, ok? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu chegar para vocês e disser a palavra vara, no que vocês vão pensar?
qual é a palavra que vem à cabeça ou o que vem à cabeça de vocês? Quando eu digo vara. Palavra vara. E aí? Danilo já apanhou quando era pequeno, né? Já lembrou da surra, né? A vara do pai, a correção. A Rosângela também, né? O Diego falou um pedaço de madeira, o Ronaldo falou um pedaço de pau, né? O Moisés um pedaço de galho. Mas olha que interessante, teve uma pessoa aqui que falou de um fórum, foi o Ricardo, né? Já está falando da vara no sentido jurídico, né? Então, olha quantas coisas, né, podem, o cajado, né? Olha quantas coisas podem estar por trás de uma palavra do português, uma palavra que vocês conhecem hoje, tá? Que é a palavra vara, né? O que é essa vara? É um cajado no qual uma pessoa com dificuldade de mobilidade se locomove, como a Juliana colocou? É a vara da família, né? Que é vamos dizer assim, um local, um fórum do direito, onde os advogados vão lá defender as suas causas, ou acusar, né? Enfim. É a vara no sentido da correção, né? Possivelmente lembraram do versículo bíblico, né? Que fala para ensinar a criança, né? E usando a vara, né? Ou seja, não é espancar a criança, né? Mas é esquentar o tamborim de vez em quando, né? Para a criança não virar um monstrinho. Outras pessoas pensaram num pedaço de pau, né? O Marco e a Denise falaram da vara de pescar, né? Então, olha quanta coisa que vara pode significar. Se isso é verdade com relação a uma palavra de uma língua moderna, como o português, e na qual vocês são proficientes, tá? Vocês têm pleno domínio, né, da linguagem. Imagina uma língua primitiva, com pouco vocabulário, uma língua morta, que já não é mais utilizada, ok? Escrita sem vogal, sem pontuação, tá certo? Como é o texto bíblico. Então, o texto bíblico ele não tem vogal, ele não tem pontuação, não tem vírgula, não tem ponto de exclamação, ponto parágrafo, nada disso, tá? Ele não tem um vocabulário tão rico quanto o português, por exemplo, tá? Ele tem 2 tempos verbais, o português tem 32 tempos verbais entre tempos verbais simples e tempos verbais compostos, 32 formas verbais o português tem, salvo engano, tá? O hebraico tem 2, o hebraico bíblico, tá? E aí, como é que fica, né? Então, é complicado. O hebraico, para você compreendê-lo, ele não é trivial, tá? E para que você não caia no erro, você precisa ter alguns princípios básicos de exegese, tá? Ou seja, ler o texto da forma como ele está se expressando. Então, por exemplo, se você lê um texto de um advogado e tem lá a palavra vara, você não vai pensar que o advogado foi pescar. Você vai pensar que o advogado está falando de um fórum jurídico, ok? Muito bem, então, um dos princípios básicos da exegese, né, o que é a exegese? É você saber o que o texto está dizendo. Tá? Um dos princípios básicos da exegese é você entender quem foi que escreveu a obra, né? Quando, onde e com que finalidade. Tá? Isso é o princípio da exegese, é o básico do básico. Tá? Então, assim, quando você vai lá e você lê Isaías, capítulo 14, sei lá, qualquer coisa, você tem que entender o seguinte, quem é que foi Isaías? Isaías era o quê? Ele era um juiz, ele era um sacerdote, era um profeta? Quando foi que ele viveu? Ele viveu na nossa era? Ele viveu nos tempos em que Israel estava no Egito? Nos tempos em que Israel estava unificado, estava dividido em reinos? Tá? E aonde foi que ele escreveu? Ele está no exílio, né? Isaías, aqui piscou a luz, vocês estão me ouvindo ainda? Só confirmem para eu ter certeza que não caiu. Ok, obrigado. Então, assim,
isso serve para qualquer leitura, na verdade, né? Esses elementos aqui não servem só para a Bíblia, tá? Servem para tudo na vida de vocês, tá? Mas principalmente no que diz respeito à fé. E qualquer outro texto, aliás, até para textos de outras religiões, isso seria verdade, tá? Então, assim, Isaías, quando escreveu, ele estava onde? Ele estava em Israel ou ele estava no exílio? Né? Ah, Shaul, que diferença faz onde ele escreveu? Muito simples. Se ele estava no exílio, será que ele estava amargurado por estar fora da terra da promessa, da terra dos antepassados dele? Se ele estava na terra, ele estava apreensivo, achando que a terra seria invadida? Ele estava de boa, porque o reino era próspero e não tinha perigos, ok? Então, você precisa ter todos esses elementos, tá? Onde ele estava também vai significar que você vai compreender melhor as figuras de linguagem que Isaías irá adotar, ok? Tá? Então, por exemplo, teve uma situação recente que, salvo engano, o ex-presidente Lula, né, e eu não estou aqui falando de política, tá? Eu quero apenas dar um exemplo. Então, por favor, vamos evitar comentários de natureza política. Mas, assim, o presidente Lula falou da jararaca, né? Então, assim, se saiu uma notícia num jornal naquela semana sobre jararaca, né, um texto falando de jararaca, eu tenho que desconfiar que o texto está fazendo referência à fala do presidente Lula, ok? Se um determinado texto falou sobre jararaca antes do presidente Lula proferir essa expressão, então eu não posso atribuir isso a uma figura de linguagem se referindo ao presidente Lula. Entende o que eu quero dizer? Da mesma maneira, né, que se você está falando da sua sogra e você usa o termo jararaca, você possivelmente está fazendo um texto irônico, debochado, tá? E a Bíblia tem ironias e deboches, tá? Por exemplo, o livro de Daniel, se você começa a ler o livro de Daniel, quando ele começa a falar sobre a corte de Nabucodonosor, ele fala, né? E a corte de Nabucodonosor e os seus generais, ministros, servos e toda a sua corte. Ele debocha do tamanho da corte de Nabucodonosor. Ele repete isso várias vezes, né? Se Daniel escreveu as suas visões e ele estava na Babilônia, ok? E essas visões, elas foram inclusive compartilhadas com os babilônios. Você, para entender determinadas figuras de linguagem, precisa conhecer um pouquinho da cultura babilônia, né? Que é o segundo elemento aqui. Em que cultura o autor estava inserido? Se você pega e vai olhar, como eu fiz nas minhas visitas a alguns museus, e você vai olhar os murais da Babilônia, e aí você vê aqueles bichos alados, né, com várias caras, etc., e você se lembra de determinados trechos bíblicos, isso não é por acaso, tá? Isso significa que os autores que escreveram essas coisas usaram dessas figuras de linguagem porque os autores estavam inseridos nessa cultura, tá? E isso tem a ver também com o item de baixo, que é como é que o leitor entenderia isso, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês disso, muito claro, em Isaías, tá? Isaías 45. Por que Isaías 45 fala, né? Traz o Eterno falando, eu crio o bem, eu crio o mal e não há outro. Por quê? Por que em Isaías 45 ele fala isso? O Ricardo está falando, a exegese moderna pode assumir um papel literário e espiritual. Sim, com certeza. Com certeza. Tá? Por que
que ele diz isso? Né? Tem uma razão, concordam que tem uma razão? Né? No começo do texto, ele fala com quem? Ele está falando para quem? No começo de Isaías 45. Pode abrir a Bíblia se você, se você quiser, não tem problema. Tá? Ele está falando a respeito de quem? Quem é o leitor? Quem é o leitor? Mas calma, o Cleison já está nos finalmente. Quem é o leitor? A quem ele está falando? Vocês estão justamente não usando a boa exegese, pessoal. Calma. Não vão para a conclusão. Vamos olhar primeiro a premissa, para depois chegar na conclusão. Isso, Diego. Ele está falando a Ciro, né? Então, assim diz o Eterno ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações diante de sua face. Ciro, que Ciro era esse? Era o Ciro Gomes? Ele estava falando para o Ciro Gomes, era uma profecia para o Ciro Gomes, que um dia vai ser presidente do Brasil, é isso? Lembra até aquela situação embaraçosa, né? Que isso aconteceu de verdade, né? Teve um jogador de futebol que ele deu uma entrevista dizendo que ele estava muito honrado em jogar, né? Era uma grande honra jogar na terra em que Jesus nasceu. E o jogo era em Belém do Pará. Né? E o jogador falou que era uma honra jogar em Belém do Pará. Bom, tudo bem, deixa isso pra lá. Então, assim, percebe, né, pessoal? Assim, não era pro Ciro Gomes, né? Isso é verdade, né? Tem várias dessas pérolas, né? O jogador que falou, nem se eu tivesse 2 pulmões eu não alcançava aquela bola. O mais legal foi um que falou assim, não, o nosso time estava à beira do precipício e aí tomamos a atitude certa, nós demos um passo à frente. Então assim, pessoal, veja, vamos voltar aqui para o... Não é o Ciro Gomes. Que Ciro é esse? Que Ciro é esse? Quem é esse Ciro? Era rei de onde? Em que época? Percebe? Agora a gente está fazendo exegese. Tá? De que é? Da Pérsia. Perfeito. Muito bem. Em que época? Rei dos Medos e dos Persas. Melhor ainda. Em que época? Qual é a época de Ciro da Pérsia? Em relação, por exemplo, à história de Israel. O que estava acontecendo no mundo naquela época? O que estava acontecendo? Alguém sabe? Antiguidade, bom, antiguidade pode ser qualquer coisa, né? O tempo de Pedro Álvares Cabral a gente poderia considerar antiguidade, né? O tempo da revolta dos Macabeus também, mas em que momento da antiguidade, né? A gente tem que encontrar. Você está correta, Isabel, mas em que momento dessa antiguidade, né? Isso, olha, o Diego já falou, Israel estava cativo na Babilônia. Então vamos lá. Israel estava, né? Quando eu chego e leio isso, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Vamos usar justamente esse exemplo aqui, tá? Então eu peguei aqui, vamos imaginar, abri minha Bíblia, tá? E eu li isto daqui, ó. Eu li isto daqui. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar. Não deu certo. Vamos ver. Espera aí, deixa eu fechar aqui e abrir um outro quadro. Vamos lá. Vamos de novo. Ó, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Ok, então tá. Beleza, né? Isso aqui é Isaías. Muito bem. Então vocês já falaram, né, que Ciro aqui era Ciro, rei da Pérsia, na época em que Israel estava cativo na Babilônia. Muito bem, já beleza. E o que a Pérsia fez com a Babilônia? O que a Pérsia fez com a Babilônia? E aí?
que a Pérsia fez? Destruiu, né? Dominou seria a melhor, né, expressão. Então, a Pérsia dominou a Babilônia, tá? Muito bem. Então, olha o que está dizendo aqui. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. Mão direita para o semita é força. Então, tomar a mão direita de Ciro significa que o Eterno fortaleceu Ciro da Pérsia para abater as nações diante de sua face. A Pérsia fez várias guerras ali, principalmente com a Babilônia, e dominou boa parte da região da antiga Suméria, ok? Né? E descingir é tirar, né, os lombos dos reis, né? É desnudar o rei, né? O rei está nu, né? Como diz aquela parábola, né? Mas na verdade aqui é o quê? O que é descingir os lombos dos reis? Ele vai humilhar os reis, ele vai vencer esses reis, né? Para abrir diante dele as portas. Ciro vai invadir esses reinos e as portas não se fecharão, ou seja, ele vai ser vitorioso, né? E por que ele é ungido do Senhor? Porque Ciro vai fazer uma coisa muito importante, né? O que é? Ciro dará início, tá, à libertação, tá saindo sem acento para mim, não sei se para vocês está aparecendo, de Israel, tá? Então, isso é o que vai acontecer, tá certo? Muito bem. Então, a gente começa a entender o contexto da profecia, tá? Aí diz o seguinte, tá? Vai dizer o seguinte mais adiante. Vamos abrir um outro quadrinho aqui. Vai dizer o seguinte: eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há, na verdade aqui melhor seria não há divindade, né? Eu te cingirei ainda que tu não me conheças. Qual era a principal fé dos persas? Qual era a principal religião dos persas? O que eles eram? Zoroastristas, tá? E os zoroastristas, eles eram o quê? Como é que eles entendiam a divindade? Isso, eles eram dualistas, né? Então tinha um Deus bom, né? Que era o Ahura Mazda, e um Deus mau, né? Que era o Ahriman, tá? Então, Isaías está falando, quando ele fala isso, ele está falando que está tudo na mão do Deus bom e do Deus mau. Agora, por que Isaías está falando isso? Tá? Isaías escreveu em persa. Ele escreveu em persa, Isaías. Olha a importância da exegese. Isaías escreveu em persa. Sim ou não? Foi em persa que ele escreveu isso? Qual é a língua desse texto? É persa? Alô? Vocês estão me ouvindo? Hebraico, muito bem, hebraico. Aí eu pergunto para vocês, Ciro da Pérsia falava hebraico? E aí? Pode até ser, mas o mais provável é que não, né? O mais provável é que não. Se Isaías escreveu em hebraico, ele estava se dirigindo de fato a Ciro da Pérsia ou ele estava se dirigindo ao povo de Israel? A quem ele estava se dirigindo? O que vocês acham? Olha a importância. Tá? Ele estava se dirigindo a Israel. Né? Não que ele não possa ter dado uma profecia para o próprio Ciro. Pode ter dado. Mas o registro bíblico foi dado para Israel. Ok. Aí então,
né, vamos entender por que ele pode ter dado essa profecia. Tá? Então, Ciro, Mariana, é para localizar a profecia. Tá? Ciro, aqui a referência a Ciro é uma referência para que os israelitas entendam que tinha a ver com a libertação. Percebe? Entende? Tá? Por isso que a gente tem que olhar todos os elementos. Todos os elementos. Tá? Então, você vê isso, né? No número 4, é verdade, né? Que foi mencionado aqui pela Isabel. Tá? Então, assim, por amor de meu servo Jacó, de Israel meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Tá? Então, isso aqui está no 4, né? Eu vou até colocar aqui só para ficar mais claro. Tá? Então, ele faz isso, ele fala de Israel. Né? Então, o público que está lendo aquela profecia é um público israelita. Ok? Não quer dizer, Mariana, que Isaías não tenha dado uma profecia para Ciro, mas ele não deixou o registro escrito no livro dele em hebraico que era para Ciro ler. Concorda comigo? Se ele deixou o registro escrito em hebraico do livro dele, após os fatos ocorridos, o que a gente pode imaginar? Que isso foi um registro para que o povo de Israel entendesse. Por que isso é importante? Pessoal, por uma razão muito simples. Tá? Os povos semitas, agora vamos para a cultura semita. Os povos semitas achavam que um povo vencedor significava que um determinado Deus tinha ganhado a guerra contra outro. Tá? A gente tem algo parecido hoje no candomblé. Ih, o Shaul ficou louco. O que você quer dizer com candomblé? Ou na Umbanda? Né? Já ouviu isso? Quando você briga com o teu chefe, aí você vai lá no terreiro e o pai de santo diz assim para você: o teu santo está brigando com o santo do teu chefe. Tá? Então, repara, é ou não é verdade? Eles não falam assim? Né? Eu nunca fui em terreiro, mas eu escuto isso direto, as pessoas falando: o meu santo brigou com o santo do fulano. Tá? Isso é um resquício da cultura politeísta. E existia nos tempos antigos. Então eles entendiam, tá amarrado em nome de Moisés, né? Então, eles entendiam que, vamos dizer assim, né? Uma divindade brigou com a outra, tá? Só que se os persas eram dualistas, o que os persas iriam entender? Né? O que os israelitas iriam entender? Os israelitas... olha, o Cláudio falou uma coisa importante. O Eterno comunicou ao seu povo o que ele estava fazendo em uma perspectiva maior do que eles podiam ver geopoliticamente, e nesse contexto mostrava que ele era o único Deus que regia todas as situações. Perfeito, Cláudio, perfeito. Tá? A exegese do Cláudio está perfeita. O que ele quer dizer? O cidadão, o israelita comum, não percebia necessariamente essas coisas. E como é que ele ia ver, o israelita, como é que ele ia ver a Pérsia libertando eles? Ele entendeu o seguinte: não, o bom é o Deus persa, tá? E a gente foi derrotado pela Babilônia por causa do Deus mau. Então, os israelitas estavam correndo o risco de adotar o Deus persa, o Deus bom da Pérsia, e atribuir todas as desgraças deles ao Deus mau, o que seria um problema muito grande, porque gera algo que é a falta de implicação nos próprios atos. Né? Os israelitas iriam parar de pensar que o que estava acontecendo a eles era fruto das suas próprias ações. É como hoje em dia você tem gente que fala o quê? Não fui eu, foi o diabo que me fez fazer isso. Né? Assim, isso tem até argumento jurídico. Né? O camarada é acusado lá de assassinato, ele fala: estava possuído por um demônio. Pronto, né? Assim, não foi ele, né? Ele não se implica, ele terceiriza a culpa. Aliás,
né? Terceirizar a culpa desde o Jardim do Éden é uma das coisas mais buscadas pelo ser humano. Olha a importância, pessoal, então, de você fazer isto aqui, ó, que a gente acabou de fazer. Dá um pouquinho de trabalho? No começo dá, mas se você não fizer isso, você não vai entender texto bíblico nenhum, mas nenhum. Você não vai entender nem Salmo se você não fizer isso. Por isso, pessoal, por isso eu estou colocando aqui para vocês que isso vai ajudar o quê? A blindar os seus estudos. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque se aí chega para você, tá? Chega lá o maometano, né? o muçulmano, né? E aí o muçulmano diz: a profecia de Isaías 45 se refere a um período no qual um país islâmico iria dominar o mundo e libertar o Israel espiritual. Pronto, ele falou isso. E aí, como é que você sabe que ele está certo ou que ele está errado? Tá? Pela exegese, porque pessoal, assim, eu já vi gente usar a Bíblia para dizer que é pecado fazer cocô. Literalmente, não estou brincando não, estou falando a verdade. Eu já vi pessoas usando a Bíblia para dizer que fazer cocô é pecado, tá? Então, pessoal, você pode usar a Bíblia, é gigante. Você pode usar a Bíblia para defender o que você quiser, que você vai encontrar algum versículo que você vai conseguir encaixar se você tirar do contexto, tá? Então, isso aqui é balela, né? Não necessário, eu nunca vi isso é um exemplo fictício, tá? Nunca vi um muçulmano falar isso. Mas se ele fala, já vi muçulmano fazer interpretação assim, tá? Desse tipo, de cantares, né? Dizer que o amado lá era Maomé. Meu, não dá, né? Ou então falar que vai levantar um irmão, né? Alguém da parentela dos judeus, isso é Maomé. Meu, é só ler a Torá para você ver, né, a quem se refere isso, tá? A quem se refere isso. Sim, né, Ciro era um ungido, né, um Mashiach, né? Mashiach significa ungido, né? Então, várias pessoas eram ungidas a cargos, né? Era o sacerdote, era o rei, era o governante, era o profeta, etc, né? Bom, então, pessoal, isso é importante. Além disso, qual é o status da obra no judaísmo, tá? Então, assim, chega lá, agora eu vou falar também do muçulmano. Chega lá o muçulmano e fala assim: tem uma profecia sobre Maomé. Ah, é? Legal. E aonde tá? Não, abre lá em Cantares. Aí você fala: pera lá, pô, Cantares? Cantares é livro profético, pessoal? Cantares de Salomão é livro profético? Não é livro profético. Então não pode ter profecia em Cantares, porque isso seria descabido, seria ridículo, tá? É um livro poético, nem em Salmo. Olha o que eu estou dizendo para você, tá? Olha o que eu estou dizendo. Salmo, aí aparece lá, né? Ah, tem uma profecia, né? Tem uma profecia no Salmo, né? Tem uma profecia, vamos pegar aqui um salmo qualquer, vamos ver aqui, tá? Eu chego e falo, tem uma profecia, vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui abrir um salmo qualquer aqui, vamos lá. Ó, eu já vi isso, ó, tá? Não era esse. Deixa eu abrir outro aqui, peraí. Vamos lá. Muito bem, isso aqui, ó. Chega lá no Salmo 101, aparece assim, ó. Aparece assim. Tá? Aí o que o cidadão chega e fala? Não, o Salmo 101, o Salmo aqui seria Salmo, né? Que eu copiei da internet, aqui ele pareceu Salmos.
Aí o cidadão chega e fala, não, isso é profético. O que ele está falando quando ele fala que isso é profético? Ele está fazendo isso aqui, ó. Né? E aí ele está trocando isso aqui pelo quê? Né? Ele está trocando aqui, ó. Profetizarei, né? O Salmo diz, cantarei, salmo e cântico. Aí o infeliz vai lá e diz que é profecia, tá certo? Ele está trocando a palavra, ele está dizendo, tá, que isso é profético, ok? Ou seja, profetizarei a misericórdia e o juízo a ti, eterno, profetizarei, não cantarei. Percebe o problema, pessoal? Tá? Aí está escrito, salmo e cântico para o dia de sábado, né? Para o dia de Shabat. É um salmo e um cântico. O cidadão foi lá e fez um hino, tá? Então, assim, é importante, tem uma palestra nossa, no nosso canal, né? Que fala sobre o cânone judaico, tá? A literatura judaica. Tá até faltando eu colocar a última parte, fazer a última parte, né? Mas você tem que entender que os livros no judaísmo tinham diferentes funções, tá? O José Vilas Boas está colocando uma coisa interessante. O justo herdará a terra, né? Aparece no Salmo. Você até pode crer nisso. Você até pode crer que é verdade, que o justo herdará a terra. Ou pode ser que isso apareça numa profecia. Agora, você não pode, baseado nesse salmo, dizer que o Eterno prometeu que o justo herdará a terra se é o salmista fazendo uma música. Entende? Entendeu, pessoal? Tá? Então, cuidado com isso. Aonde é que você tem profecia? É no momento em que um profeta abre a boca e fala. Isso é profecia, ok? Salmo é música, provérbio não é profecia. Provérbios, né, os meshalim, que literalmente são parábolas, eram conselhos de conduta, né, ou pelo menos ensinamentos de conduta. Não são profecias. Não existe profecia em Provérbios, em Mishlé. Não existe profecia em Terrilim, em Salmos. Não existe profecia em Kohelet, em Eclesiastes, porque são obras que não são proféticas. Ficou claro? Sim ou não? Onde você vai ter profecia? Nos livros proféticos ou nos livros históricos, no momento em que um profeta abre a boca e fala. Por exemplo, você pode estar olhando lá o livro de Reis, né? E aí o profeta Samuel fala, eu, Senhor, vos falo. Beleza, aquilo é uma profecia, tá certo? Mas, né, na verdade o livro de Reis é considerado profético no judaísmo, mas isso é outra discussão. Mas assim, numa narrativa você pode ter uma profecia, né? No livro de Crônicas, que é um livro histórico, não é um livro profético, né? Você pode ter isso, tá? Ok? Sim, Provérbios é um manual de conduta. Perfeito, Luciene. Perfeito. Perfeito. Tá? Então, assim, Natiel, isso que eu estou falando aqui, inclusive, não isso não é privilégio de religião nenhuma, tá? Você encontra em toda religião. Má exegese você encontra em todo lugar, tá? Outra coisa importante, como é que os bons exegetas compreendem o texto, tá? Então, assim, isso é muito importante. Se você pegar os comentaristas consagrados, né, os mais importantes, como é que eles comentam o texto, né? E por quê? Pessoal, a Bíblia, principalmente se a gente for falar da Bíblia judaica, né, que é a Bíblia, né, a Bíblia que nós judeus temos, afinal aqui nós somos, né, um grupo judaico, você está falando assim, mesmo as pessoas mais conservadoras dizem que a Bíblia judaica é do século I da Era Comum. Essa é a estimativa, né? Os historiadores eles se dividem entre o século, né, entre os tempos de Esdras, né, que seria aí a volta do exílio babilônio, e o século I. Né? Então, alguns dizem uma coisa, outros dizem outra, baseado, né, no que eles veem, mas vamos dizer assim, na pior das hipóteses, a Bíblia tem 2000 anos quase. Se a Bíblia tem quase 2000 anos, a Bíblia judaica, o Tanar,
Você concorda comigo que não tem mais muito o que inventar? Não tem mais o que inventar. Se você não encontra uma dada interpretação em lugar nenhum, cuidado, tá? Não quer dizer que a interpretação está errada, mas tenha cuidado com ela. Tenha cuidado com essa interpretação, tá? Olhe para os comentaristas, servem para isso, tá? Outra coisa, pessoal, leia os capítulos anteriores e posteriores, coisa que quase ninguém faz, tá? A divisão da Bíblia em capítulos, ok? Ela é muito posterior ao texto bíblico, tá? É uma contribuição, né? A história, a nossa história, facilitou muito a leitura, mas também trouxe problemas. Por quê? Facilitou também ler fora do contexto, tá? Exatamente. Tá? Bom, vamos ver aqui, ó. Então, o José falando, toda hora tem um judeu espiritual. Cuidado, José, com isso. Cláudio está falando, lembrando que a má exegese pode ocorrer por duas razões básicas distintas. Ignorância de fato e ignorância voluntária. Verdade, o cego que não quer ver. Né? Então, tem gente que não está fazendo por mal. Tá? Interpretar a Bíblia errado não faz da pessoa uma má pessoa. Da mesma forma que uma pessoa bacana, uma pessoa boa, pode interpretar a Bíblia errado. Ok? Então, uma coisa não está vinculada à outra. Tá? Ok? Bom, olha, um exemplo clássico dos capítulos imediatamente posteriores e anteriores, tá, pessoal? Um exemplo clássico disso, clássico disso é Daniel. Toda hora, né, você vê pessoas preocupadas em entender Daniel. Só que quase ninguém lê os outros capítulos de Daniel, que não são os capítulos das visões. A pessoa fica no capítulo da visão e para naquele capítulo, não segue e vê a explicação. Daniel, pessoal, seria muito menos. Claro, eu vou preparar um estudo, o Fortunato já deu um estudo para vocês, acabou que a gente não conseguiu gravar, mas eu pretendo dar, né, um estudo de Daniel, ou então pelo menos chamá-lo para aplicar esse estudo novamente. Tá? Então, assim, as pessoas não leem. Se você lê todo o livro de Daniel e não só os versículos que falam das visões ou das semanas, você vai ver que Daniel explica o sentido da visão. Você vai ver que Daniel se refere fundamentalmente à revolta dos macabeus. Pega lá, né, a subida de Alexandre o Grande, né, na verdade, os persas, a derrota da Babilônia, a subida dos persas ao poder, depois a Grécia, que sobe ao poder. Aí o reino de Alexandre o Grande é dividido em 4 partes. Os Seleucidas, que são os greco-sírios, né, vão e dominam uma boa parte, vão até o Egito, na volta destroem o templo, profanam o templo, e por aí vai, tá? Então, é aí que você consegue compreender Daniel. Mas está escrito isso. O grande problema é que as pessoas não leem, tá? Tem que ler o texto inteiro. Tá? Então, isso é muito, muito importante, ok? Certo, pessoal? Bom, qual é a mensagem central do texto? Né? Qual é o espírito da coisa? Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Gênesis 6. Tá? Gênesis 6 fala da humanidade chegando num ponto que não tem retorno, não tinha volta mais. A humanidade fez tanta besteira que o Eterno foi lá e destruiu aquela região. Né? Claro, tem a questão aí se o dilúvio foi global ou local, etc., mas não é esse o foco da nossa discussão. Tá? Agora, essa é a mensagem central. Aí tem lá, e os filhos, né, os Bene Elohim, os filhos das autoridades, ou os filhos de Deus, dependendo de como você interpreta, tá? Viram as filhas dos homens e, né, tomaram por esposa. Aí o cidadão esquece todo o capítulo 6 de Gênesis e vai e fica elocubrando sobre anjos caindo e fazendo sexo com mulheres.
Não é esse o ponto do texto, não é esse o foco do texto. Tá? Se a Torá fala uma, duas linhas, né, sobre aquilo ali, não é aquilo que é o foco central. Né? E, aliás, se fosse isso, não faria sentido o Eterno destruir a humanidade inteira. Quer dizer, o anjo vai lá e faz besteira e o Eterno creu na humanidade, é isso? Né? Não faz sentido. Então, cuidado com isso. Tá? Outra coisa fundamental, o texto é literal ou é figurativo? Tá? E se é figurativo, qual é a alegoria? Tá? Então, você tem lá um exemplo disso, né? É o texto de Ezequiel, né? Que fala sobre o rei de Tiro. Ezequiel se deu ao trabalho de escrever que a profecia é sobre o rei de Tiro. Aí está escrito lá, tu eras um querubim no Éden. Aí o cidadão, é Satanás, né? Se era querubim no Éden é Satanás, né? Lê o que o profeta escreveu. O profeta disse profecia sobre Satanás. O profeta fala profecia sobre o rei de Tiro. Aí você vai, ignora o que o profeta fala e inventa um novo significado. É óbvio pelo que ele está dizendo que é uma alegoria. Chamar de querubim do Éden está dizendo que ele era muito importante, que ele era muito revestido de pedra preciosa. Aí o cidadão chega a dizer, como eu já vi pessoas dizendo, que quando Satanás foi jogado na terra, isso matou os dinossauros e Satanás tinha tanta pedra preciosa no corpo que por isso é que tem diamante na terra, por isso que tem ouro na terra, que tudo vem de Satanás. Olha a criatividade que o cidadão arruma para dizer que aquele texto é literal. Tá? Na verdade, quando fala das pedras preciosas, do querubim no Éden, está falando do quê? De uma posição de destaque. Por quê? Porque Tiro tinha muito comércio. Tiro era uma cidade favorecida. O rei de Tiro nadava na grana. Agora, se eu falo nadava na grana, você não pensa no tio Patinhas nadando na moeda. Você entende que eu estou usando uma expressão figurativa. Os profetas também usavam expressões figurativas. Ok? Certo? Não li esse livro, Rogério, mas né, vamos dizer, eu conheço a tese que tem por aí. Tá? Então, cuidado. Qual é a mensagem? Para isso tem que ler o contexto. Né? E aí é engraçado, porque o rei de Tiro virou Satanás, mas aí Faraó é uma serpente, né? É um dragão no Nilo, é uma serpente marinha. Não, esse aqui é alegórico, né? Que está falando da importância do rio Nilo, né? Quer dizer, um é e outro não é, né? Bom, então, pessoal, cuidado com isso, tá? Cuidado, essa é o primeiro ponto, é talvez o mais importante, a lição mais importante que a gente podia extrair daqui hoje é essa, tá? Interpretação bíblica. Se você souber interpretar a Bíblia, você diminui 90% a chance de você ser manipulado, ok? Tá? Shaul, tem coisa no hebraico que não dá para ver no português. É verdade, mas é minoria. É muito pouco comparado com aquilo que não é, né? Então, isso a gente tem que ter em mente, tá? Ok? Você consegue, fazendo estas perguntas e indo atrás das respostas, você consegue evitar muita heresia, tá? Ok? Bom, muito bem. Vamos agora então falar sobre uma outra coisa. Aí eu chego para você, né, e falo pro Eliezer aqui, né? Então eu chego pro Eliezer e falo: Eliezer, eu tenho uma grande verdade para você. Aí o Eliezer fala: é? Né? Eu falo: sim, Eliezer, eu tenho uma grande verdade para te revelar. Aí o Eliezer fala: puxa, que legal. Então, qual é a grande verdade que você tem para me revelar? Aí eu falo: eis que aquelas pessoas que agem de maneira maligna são semente de Caim.
e aqueles que são bonzinhos e que adotam o Eterno como Senhor são sementes de Abel. Vocês já ouviram isso? Aliás, isso é uma tese, né, que é muito antiga, mais antiga que andar de costas. Mas vira e mexe essa tese aparece, né? Ou então aquela coisa assim, não, os verdadeiros judeus, né, são os negros e os judeus atuais são convertidos, né? Também é uma tese bastante comum e bastante conhecida desde os tempos de andar de costas, tá? Antes de você se preocupar com uma verdade recebida, faça algumas perguntas. Quais são as perguntas? Primeiro, isso vai mudar a sua forma de se relacionar com o Eterno? Então vamos pegar o primeiro caso. Se as pessoas más são semente de Caim, né? E as pessoas boas são semente de Abel, isso muda alguma coisa na sua forma de ser? Vamos imaginar que seja verdade. Isso muda alguma coisa na forma de você se relacionar com o Eterno? Muda? O que muda para você isso? Ah, eu vou matar minha sogra porque ela é semente de Caim? Não, você não vai matar. Então, o que muda? O que é que muda isso na sua vida? Você tem que fazer essa pergunta. Não muda nada. Então não perca tempo. Não perca tempo, tá? Outra coisa. Isso faz alguma diferença para o Eterno ou apenas para seres humanos? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Imagina que tem uma discussão sobre se você pode ou não pode usar sapato no Yom Kippur, né? No Yom HaKippurim, no dia das expiações, no dia do chamado dia do perdão, tá? Existe toda uma, vamos dizer assim, né? Toda uma discussão sobre isso. Aí acontece o que eu já vi, né? O cidadão não pode ir de sapato de couro no Yom Kippur, né? Por quê? Porque antigamente o sapato de couro era símbolo de status. Aí o cidadão vai, o que ele faz? Né? Ele vai para a sinagoga de terno, gravata e tênis Nike Air Shox 5.000, né? Que custa R$700 o par, mas que é de pano. Meu, assim, né? Qual é a diferença que isso faz de você ir de sapato? Tá? Então, tem uma questão muito importante. Quando essas verdades surgem, isso muda alguma coisa para você? Muda alguma coisa para o Eterno ou só muda para o ser humano? Muda alguma coisa se você no Yom Kippur pode usar Listerine para higienizar a sua boca ou não pode? O que muda para o Eterno? Tá? Qual é a diferença disso para o Eterno? Se você não entender qual é o principal elemento da Torá, que é trazer pessoas para o monoteísmo ético, né? Porque era não era um monoteísmo só, era um monoteísmo ético. Por quê? Porque o politeísmo, muitas vezes, era só agradar a divindade, né? Então, assim, o cidadão, se ele chegasse e roubasse 1.000 vacas do rebanho de alguém e oferecesse 700 para Baal, ele podia achar que ele estava agradando Baal, mesmo tendo cometido, né, um roubo. Então é um monoteísmo ético, né, que a gente fala, um monoteísmo justo, tá? Então, assim, qualquer coisa que fuja desse propósito, será que faz tanta diferença assim para o Criador? Tem que se perguntar. Outra coisa, tá? Sempre você vê uma nova verdade é para abrir os seus olhos, né? Mas será que é para abrir os seus olhos ou é para atrair você para um novo lugar? Isso é uma coisa interessante, né? Aí chega alguém para você e fala assim: Jerusalém não foi escolhida para sediar o tabernáculo. Ah, não, onde que foi? O Monte Gerizim. Tá, beleza, né? Ok. Então isso está abrindo os seus olhos, a sua vida espiritual a partir de hoje
vai ser muito, 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 muito mais abençoada, né? Porque você está agora pensando no Monte Gerizim, você vai cantar, né? Se eu me esquecer de ti, ó Gerizim, né? Que a minha, né? Que a minha língua se pegue, né? Se prenda ao céu da boca. Ou é algo usado para atrair você para um novo lugar, para atrair você para um novo grupo. Percebe? Tem muitos casos nos quais as novas interpretações bíblicas são utilizadas como uma maneira de atrair você para um grupo diferente, tá? Era muito comum isso, eu vou até falar sobre isso mais para frente, no calendário. As seitas judaicas do Segundo Templo, né, isso é um dos meus assuntos prediletos, né? As seitas judaicas da época do Segundo Templo. Um dos argumentos que era usado na literatura do Segundo Templo era que o calendário estava errado, então o Eterno não ia receber a festa. Então, só aquele grupo tinha o calendário certo. E aí, para você, né, para você ser controlado, era dito que se você fizesse fora daquele calendário, você estava condenado. Por quê? Porque com isso, aquele grupo que detinha o cálculo do calendário certo, aquele grupo te atraía. Tá? Então, muitas vezes, tome cuidado, essas coisas que vêm para, entre aspas, abrir os olhos, né? Será que é para abrir o olho mesmo? Ou será é para te libertar ou é para te atrair para outro cativeiro? Tá? Cuidado com isso. Outra coisa, né? Isso irá me permitir ser um exemplo, né? Que foi a meta colocada do Eterno para Israel, que é ser um exemplo para as nações, ou vai te alienar do resto do planeta? Isso é muito importante, tá? Assim, não, eu não vou me sentar à mesa com meu pai de 90 anos porque ele não segue o judaísmo. Cuidado com isso, tá? Assim, o que isso está te levando? À alienação, ao ostracismo, né? Ou você vai ter um bom exemplo que você vai dar? Para onde isso te leva? Tome cuidado, tá? Outra coisa, faz diferença no seu cotidiano? Muda alguma coisa no seu dia a dia? Ah, não, só muda a maneira como eu celebro Sukkot, né? Eu vou descobrir se eu posso ou não fazer cabana em Sukkot. Se isso não muda quem você é no dia a dia, então não vem do Eterno essa verdade, vem dos homens. Tá? A verdade que vem do Eterno, ela transforma, ela vai fazer você ser uma pessoa melhor. Tá? Necessariamente, Shaul? Necessariamente, senão não veio do Eterno. Tá? Ok? Muito simples. Como isso me melhorará como pessoa? E isso vai te melhorar como pessoa, tá? De uma maneira que vai refletir na sua vida. Tá? Isso vai refletir na sua vida. A Luciene está perguntando, em relação à vela de Shabat, isso está correto? Porque está escrito não ter fogo, né? Boa pergunta, Luciene. Veja, normalmente a vela de Shabat é acesa antes do Shabat, tá? Mas vale a pena você também se fazer a pergunta, por que o fogo era proibido? Tá? Eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, porque não é uma aula sobre observância do Shabat. Se eu entrar nisso, eu não saio mais. Mas faça a pergunta. Faça essa pergunta, por que o Eterno mandou isso? É capricho? É mero capricho? É só porque ele não gosta de fogo? Né? Por que o Eterno mandou isso? Tá? Outra coisa, ó. Eu terei que pôr a mão no bolso para ter acesso a essa verdade? Né? 5 razões pelas quais a sua oração não é atendida. Aí você fala, nossa, né? Puxa, isso é fantástico, né? Afinal, quantos de nós não oramos e não recebemos alguma coisa? Aí eu falo, eu tenho que ler esse livro, né? 5 razões pelas quais a sua oração não é atendida. Né? Aí você chega lá, clica no link. Aí está escrito lá, para saber, compre este livro por apenas R$ 129,90. Ou seja, né? Para ter acesso a essa suposta verdade, você tem que pôr a mão no bolso. Percebe? Tá? Eu não estou querendo dizer com isso, pessoal, que não haja custos operacionais. Nós estamos aqui numa aula, por exemplo,
numa infraestrutura que custa um bom dinheiro, não custa barato. E todo mundo tem que pagar as contas. Mas cuidado quando a verdade é colocada em função do dinheiro. Percebe? Você só tem acesso a um conhecimento se você pagar. Cuidado com isso, tá? Isso normalmente indica que não é uma nova verdade, e sim um marketing bem feito, tá? Não é verdade, né? Exatamente o que o Danilo falou. Se alguém tem uma mensagem profunda e acredita que aquilo é tão transformador e necessário, por que não publica gratuitamente se pode fazer isso? Então assim, mas eu levei 6 meses da minha vida escrevendo um livro, né, e eu preciso ganhar o meu dinheiro com esse livro. Tá bom, né? Ok, mas não o faça de maneira que se alguém quer saber a verdade, tem que pagar para ter a verdade. Né? Divulga o teu livro gratuitamente e aí você... O que você faz? Você, vamos dizer, pede ajuda para a comunidade. Né? Se você tem uma mensagem do Eterno, tão importante assim que você julga que é do Eterno. Tá certo? Ou então, divulga a tua verdade e fala, olha, né, para exemplos mais aprofundados, compre o meu livro. Beleza, eu não estou aqui sendo estraga prazeres de quem vive disso. Eu entendo o que é. Eu mais do que ninguém entendo, né, pessoal? Todo mês é um sofrimento para pagar as contas do grupo. Né? Beleza, eu acabei de dizer para vocês, para ter acesso, né, para poder fazer essa palestra, além da sala virtual, eu tenho que ter um segundo computador com um microfone profissional para gravar, porque quando grava esse microfone, o som não fica tão ideal. Tá? Muita gente tem infraestrutura por trás, nem sempre ela aparece, mas existe. Ok, você tem custo, vai atrás de cobrir o custo, mas se você tem uma verdade que muda a vida das pessoas, você vender isso, tá? É muito complicado. Ou seja, na verdade, é mercantilismo mesmo, é oportunismo, exatamente como o Ricardo e a Luciane falaram. Tá? O Cláudio também. Né? Então, é você alienar a pessoa de uma verdade fundamental. Ou seja, né, pessoal, não tem nada de verdade ali. O que tem, na verdade, é um marketing muito bem feito. Tá? Outra coisa importante, pessoal, vamos falar sobre o literal versus o alegórico. Tá? Então, assim, tem uma regra de ouro, né, que foi colocada por Sa'ad Gaon, que foi um dos sábios sefaraditas da Idade Média, e por Maimônides. Tá? E essa verdade eu trouxe de um texto de um camarada que é um estudioso, né, ele estuda a história da religião, né, que é o Jeffrey T. Gay, e ele diz o seguinte, nesse texto, Genesis as Allegory. Na Idade Média, Sa'ad Gaon argumentou que uma passagem bíblica não deve ser interpretada literalmente se aquela passagem significava algo contrário aos sentidos e à razão. Maimônides aplicou esse princípio a teorias sobre a criação. Então, assim, pessoal, os sábios judeus diziam isso já há 1000 anos. Pelo menos, tá? Cuidado com a interpretação literal. Daqui a pouco você está achando que você, para poder aceitar a Bíblia, você tem que emburrecer. Né? Para poder aceitar a Bíblia, eu tenho que acreditar que a Bíblia diz que o mundo tem 6.000 anos e que o dilúvio aconteceu no mundo inteiro, mesmo que essas duas coisas sejam fisicamente impossíveis. Aí você fala, não, mas é tudo milagre. Tá, mas aí você cria um outro problema, que assim, se esse tipo de milagre acontecia naquela época, por que não acontece hoje? Né? Aí você vai para conclusões terríveis, que são ou a Bíblia não está falando a verdade, ou eu sou muito pior do que as pessoas do tempo bíblico, porque eu não vejo essas coisas acontecendo na minha vida, ou essas coisas pararam de acontecer porque o Eterno já desistiu mesmo. Né? Então, assim, cuidado com isso, tá, pessoal? Se um texto bíblico não faz sentido do ponto de vista literal, é bom indício de que ele seja figurativo, tá? Então, assim,
Balaão e a jumenta, quando Balaão ergue os olhos, o que é isso? É uma visão, né? O erguer os olhos, o olhar para cima, ou seja, ele estava tendo uma visão. Não existe jumenta falante. Da mesma maneira, eu falei sobre isso numa aula que eu passei, né, pelo WhatsApp para as pessoas, que eu fiz uma aula improvisada na sexta-feira, né? E o que eu escrevi, né? Assim, se você literalizar tudo, você vai entender que existe uma árvore mágica que, se você achar onde ela está e comer do fruto dela, né, você vai viver para sempre. E que tinha cobra de 4 patas e falante no Jardim do Éden, tá? Então, cuidado com isso, tá? Existem boas explicações para essas coisas sem que você precise acreditar num mundo de duendes e fadas, tá? E a última coisa, pessoal, que eu queria passar para vocês aqui é o seguinte: cuidado com as falácias, tá? Eu aqui estou só levantando a bola, né? Essa aula, ela serve como índice, tá? Para vocês. Eu não tenho como me aprofundar em tudo, eu só me aprofundei um pouco mais na questão da exegese, né? Porque era necessário, né? Mas eu não vou me aprofundar em todos esses elementos, porque a aula é um índice, não é vamos dizer, um estudo profundo de cada coisa, tá? Mas cuidado com as falácias. É muito comum que nos argumentos daqueles que se levantam para falar de coisas religiosas, você encontre falácias argumentativas. E quais são essas falácias? Tá? Eu coloquei as que eu acho que são as principais. Nesse link desse site, eu não conheço o site, não sei até que ponto o site é bom ou ruim, mas a parte de falácias dele estava muito bem escrita. Ele lista 24 falácias. Eu peguei as principais. Tá? Quais são? Primeiro, ataque ao debatedor. Então, um exemplo: fulano é de esquerda ou fulano não é de esquerda, né? É um exemplo disso. Quer dizer, você desqualifica o argumento falando mal da pessoa. É o que mais tem por aí, tá? É o que mais tem por aí, né? Chega alguém e fala: ah, Shaul, mas o Joãozinho da Silva falou isso, né? Aí, se eu chegar e falar: ah, mas quem é o Joãozinho da Silva? Né, para dizer o que ele está dizendo. Ele não é nada, ele não é ninguém, ele não é rabino, ele não é teólogo, ele não é morel, ele não é nada, tá? Cuidado com isso. Se você vai avaliar um texto, avalie os argumentos e não a pessoa que está dizendo o que está dizendo, tá? Inversão do ônus da prova, né? Eu botei um exemplo aqui, né? Uma pessoa chega para você, um muçulmano, e fala assim: me prove que essa profecia não é sobre Maomé. Né? Ele chega e dá um texto e fala: me prova que não é Maomé aqui. Não, é o contrário. É você que está falando que é Maomé, então é você que tem que provar. Percebe? Tá? O ônus da prova cabe a quem alega e não a quem recebe a alegação. Percebeu? Entendeu? Cuidado com isso. Tá? Esses dias até, depois que eu percebi, eu entrei num embate com uma pessoa lá no fórum. Sempre tem, né, algum mala sem alça para encher a paciência. Mas o cidadão, né, chegou para mim e falou: me prova isso. Aí eu virei e falei: não, mas pera lá, você está falando que isso não é verdade. Então é você que tem que provar. Né? E eu falei de propósito, eu até tinha a prova que ele queria, mas eu não falei da prova, que é para ele entender isso. Ele tem que entender que se ele vem num lugar e sai alegando um monte de coisa, é ele que tem que provar, tá? Então, cuidado com isso. Se alguém vem atacar a sua fé, por exemplo, ou vem falar de uma coisa que você nunca ouviu falar, é essa pessoa que tem que provar, não é você que tem que provar que ela está errada, tá? Apelo à popularidade. Todo mundo sabe isso. Isso é muito comum, tá, pessoal? Assim, é muito comum, principalmente no meio judaico, que as pessoas têm menos conhecimento das fontes. Aí chega um cidadão e fala assim: não, o judaísmo inteiro fala isso sobre um determinado texto, né, da Bíblia. Meu, como assim o judaísmo inteiro fala isso?
Você tem hoje no mundo 20 milhões de judeus. O povo judeu existe há 4.000 anos. Quer dizer que em 4.000 anos, 20 milhões de pessoas sempre disseram a mesma coisa? Não, pera lá, né? Não é bem assim, tá? Então, cuidado com esse apelo à popularidade, né? Todo mundo sabe, peça as fontes. Peça as fontes. Né? Esses tempos teve alguém que falou isso, né? Para tentar retrucar algo que eu tinha dito, a pessoa falou, não, todos os judeus dizem o contrário. Né? Aí tem sempre aquele pessoal que bate palma e tal. Aí o cidadão vai citar um ou dois rabinos. Tudo bem, assim, tem vários rabinos que discordam entre eles, mas isso não faz da questão uma unanimidade, né? Cuidado com isso, tá? Apelo à origem, né? Pode ser tanto um apelo positivo quanto negativo. Né? Muita gente fala, não dá para confiar na Veja, né? Cidadão, se você viu uma coisa que está na Veja, tudo bem, você pode desconfiar, mas não é o fato que a Veja que trouxe que torna algo falso ou verdadeiro, tá? Da mesma maneira, não é porque algo veio da tradição, né, de algum grupo judaico que isso é verdade, tá? Falácia do escocês, né? Essa falácia é uma falácia interessante, né? Que ela é assim: se fulano fez isso, não é um cristão de verdade, ou não é um judeu de verdade, ou não é um anarquista de verdade, tá? Então, assim, né, alguém chega e fala assim, não, todo judeu é intelectualizado. Aí você chega e fala, mas o fulano é judeu e não é. Ah, então ele não é um judeu de verdade, tá? Isso é muito comum quando você sai de uma religião, né? Você sai de uma religião, vem aquelas pessoas e dizem para você assim, não, você nunca foi, né? Nunca teve, você não tinha uma fé verdadeira, porque se a sua fé fosse verdadeira, você não tinha saído, né? Essa é a falácia do escocês, tá? A falácia do preto ou branco, tá? A falácia do preto ou branco é o seguinte, você vai no protesto, né? Você vai Fique tranquila, a Juliana está preocupada de ter perdido algo. Juliana, pode ficar tranquila que está sendo gravado esse estudo, tá? Então fique tranquila. Mas assim, o preto ou branco, tá? Preto ou branco é o seguinte, você chega e fala assim, ou você protesta ou você é comunista. Isso aconteceu de verdade, tá? Nesses tempos recentes, né? Se a pessoa não protestava contra o governo, ela era comunista. Não, pera lá. Ela pode ter outras razões para não protestar. Não necessariamente ela é comunista. O mundo não é preto ou branco, né? Isso é muito comum. Se você defende uma posição, então você é coxinha, né? Então você é reaça. Então você, né, é muito comum no meio judaico assim, se você fala de uma posição que não é muito aceita pela maioria, mas é uma posição que existe, você é reformista, né? Isso é terrível, né? Assim, qualquer coisa, né? Vou contar um exemplo para vocês. Teve uma pessoa que veio falar comigo pedindo para divulgar um protesto pela moralidade do governo, né? E aí tinha lá, esse protesto vai contar com a presença no carro de som de Alexandre Frota. Pera lá, aí eu falei para o cidadão assim, ok, tudo bem, você quer protestar contra a moralidade, né, a falta de moralidade no governo, e você traz para protestar contra a falta de moralidade um ator pornô, é isso? Porque o Alexandre Frota é um ator pornô, né? Aí o cidadão, não, mas é por uma boa causa. Aí eu falei, então os fins justificam os meios, né? Eu vou abrir mão da moralidade em prol de defender a moralidade? Não faz sentido. Aí o cidadão virou, seu comuna, né? Me chamou de comuna. Né? Quer dizer, ou é preto ou é branco, né? Não é assim, pessoal. O mundo não está dividido em preto e branco. Existem tons de cinza. Não estou falando dos 50 tons de cinza, por favor. Né? Então, assim, até o cara mais louco pode falar uma verdade. Tá? E aí tem a falácia do meio termo. Já viu? Né? O cidadão que não entende nada de coisa nenhuma e quer
e quer sair de gostosão num debate, ele fala assim, tem que ter um meio termo. Já ouviu isso? Não, tem que ter um meio termo. Isso é uma falácia. Não necessariamente tem que ter um meio termo. Tá? Eu vou dar um exemplo para você. Né? Se você fala assim, sequestro é errado, né? Aí o outro, né, fala, não, aí fala, não, você fala assim, sequestro tem que ter pena de morte. Aí o outro fala, não, sequestro, né, não tem que ter pena de morte, sequestro tem que ter prisão. Aí um cidadão chega e fala, não, tem que ter um meio termo entre a pena de morte e a prisão. Como assim tem um meio termo? Você vai matar o lado esquerdo do cara e o lado direito vai ficar na prisão? Né? Você vai serrar o cara ao meio, metade você joga na prisão, metade você mata? Não tem como ter. Mata um pouquinho, né? Mata só uma encarnação, ele reencarnando, você não mata. Né? Olha que absurdo você imaginar que algo tem que ter um meio termo. Tá? Você tem uma discussão entre um judeu e um nazista. Tem que ter um meio termo. Né? Não mata 6 milhões de judeus, mata só 3. Tá? Então, assim, não é tudo na vida que tem um meio termo. É verdade que muita coisa tem meio termo. Posição extrema é ruim. É verdade. Não é mentira isso. Mas não é tudo que tem meio termo. Tá? E por fim, né? Então, assim, depois dê uma olhada nesse site. Se você entender aonde estão as falácias, você não vai cair nisso, porque essas pessoas usam da retórica para ganhar um debate, o que não quer dizer que elas estejam falando a verdade, tá? Uma pessoa boa de argumentação pode te convencer até que o céu, né, é roxo, ok? Não quer dizer que o céu seja roxo, tá? Cuidado com isso. Às vezes você lê um argumento de uma pessoa e você se convence de tão persuasiva que é a pessoa. Aí você vai e ouve um outro que é tão bom quanto, falando outra coisa, você se convence da outra coisa. Então, cuidado, tá? A verdade não depende da qualidade da pessoa enquanto argumentador. Teve um debate que aconteceu, eu não me esqueço desse debate. Era um debate presidencial entre o José Serra e o Antony... Na verdade era de vários, e estava o Serra e o Garotinho, né? O Antony Garotinho e estava o Zé Serra. Bom, eu não estou querendo dizer aqui que um é bom, outro é ruim, tá? Aliás, se eu fosse falar, eu não gosto nem de um nem de outro. Mas assim, o Zé Serra tinha feito, acho que um comício com com a Elba Ramalho, uma coisa assim. Aí o Garotinho chegou em rede nacional e falou assim, olha, você cuidado aí, você fica vendo aí o show da Elba Ramalho, mas na hora de governar o país no dia a dia, não vai ser a Elba Ramalho, vai ser o careca ali, né? E apontou pro Zé Serra, né? E foi tão engraçado isso, que até o Zé Serra começou a rir, né? Ele mesmo riu, o próprio Zé Serra riu. Mas o Zé Serra falou uma verdade depois. Ele falou, olha, o Garotinho é um artista, né? Mas aqui você não tem que decidir quem é o melhor artista, né? E sim quem tem as melhores propostas. E é verdade isso, né? É muito comum que um político que fale bem ganhe mais votos do que um político que fale mal. O que não quer dizer que aquela pessoa seja boa ou ruim no governo. Né? O Zé Serra não é simpático, é uma pessoa extremamente carrancuda. Não quer dizer que ele é bom ou ruim. Ele pode ser avaliado como bom ou ruim? Pode, mas baseado no quê? Na trajetória política dele e não no quão bom ele é falando em público. A mesma coisa, pessoal, vale dentro da ótica religiosa. Uma verdade, ela precisa se sustentar e resistir às provas que você vai lançar contra ela, tá? E aí eu vou falar a última coisa antes da gente fazer um intervalinho, tá? Que é o seguinte, deve-se aceitar a verdade independentemente da fonte de onde ela procede. Isso é um dito do Maimônides, né? O Maimônides que foi um dos maiores pensadores judeus, se não o maior de todos os tempos. Tá? E ele fala também no Guia dos Perplexos, faltou até eu botar a fonte aqui, depois vocês me cobram, eu coloco a fonte. Nas outras eu coloquei esse aqui e me passou batido.
A verdade não se torna mais verdadeira pela virtude do fato de que o mundo inteiro concorda com ela, nem menos verdadeira se o mundo inteiro discorda dela, tá? Então isso é uma verdade, né? A verdade, ela é a verdade, não depende se a pessoa que falou é bonita, é pilantra, é legal, é bacana, é honesta, tá? A verdade é o que ela é e não o que, vamos dizer assim, né? O que se diz a respeito dela por causa, né, de quem argumenta, tá?